Você se lembra da primeira menina que você ficou? Lembro. Que a gente chama de ficar o beijo, né? Sim. Como é que foi a primeira vez, assim? Então, assim, ó, eu tenho 2 histórias. A primeira, eu não considero uma grande experiência, porque foi aquela coisa muito forçada que eu acho que acontece com muitos jovens, né? Eu era BV, eu queria perder o BV logo, os meus amigos botando pressão, eles chamaram uma menina que eu não queria, mas ali na hora da pressão, o cara acaba indo, e não foi uma coisa muito legal. Uhum. Mas eu lembro da primeira história, que pra mim foi a primeira, porque foi um momento muito importante, assim, foi um momento muito marcante. Foi aonde eu digo que nasceu o nerd sedutor lá atrás, porque foi ali que eu comecei a ver que a atitude contava mais, que não importava tanto a beleza, não importava tanto a aparência, não importava tanto outros aspectos que hoje as pessoas gostam de falar, dinheiro, tem que ter carro, essas coisas. Eu comecei a perceber que o que importava é você ter experiências, é você ter iniciativa, você ter atitude. Foi uma viagem em família que eu tive com os meus pais, que assim, quando eu era novo, eu gostava de ficar em casa. Meus pais gostavam muito de viajar, mas eu gostava de ficar em casa porque eu juntava a galera, fazia festinha, juntava os computadores, a gente fazia uma lan house em casa, bem nerd, né? Uhum. Então, quando meus pais foram viajar, eles falaram, não, dessa vez você vai junto. E eu disse, que saco, vou junto. E era Porto Seguro. Nossa. Muito legal. Pô, E você não queria ir, agora eu que te chutei. Não queria ir. E aí, beleza, vamos. E aí lá em Porto Seguro, chegando lá, eu conheci uns caras mais velhos. Nessa época eu tinha o quê? 15 anos, eu acho. Eu conheci uns caras mais velhos, interagi com os caras mais velhos, joguei bola com eles no hotel e à noite eles iam pra uma baladinha. E aí eu, pai, mãe, posso ir com eles? Pô, eles falaram que é bem seguro e tal, eles vão ficar cuidando de mim lá, eu vou ficar com os mais velhos e tal. Daí meu pai, beleza, pode ir. E aí eu fui pra balada. Inocente, achando que ia ficar com 15 anos. Com 15 anos. Meu Deus. Achando que eu ia ter a companhia dos caras mais velhos. Chegando lá, os caras foram caçar, né? Foram atrás de mulher. E eu praticamente fiquei sozinho. E aí eu pensei assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Porque geralmente as garotas que eu interagia, assim, que eu ficava na escola, era sempre por esqueminha. Ai, fulano quer ficar contigo, quer ficar com ela. Ai, pergunta lá se ela quer ficar comigo. É aquela coisa bem infantil, né? E aí, quando eu me vi nessa situação, sozinho, numa cidade onde ninguém me conhecia, e uma oportunidade, Porto Seguro lá, festa, meio que carnaval, micareta, assim, e eu tenho que aproveitar, sabe? Eu não posso perder essa oportunidade. Então eu entrei em consciência de que eu tinha que criar minha própria oportunidade, certo? Nossa, mas você já tinha essa visão assim tão jovem? Eu buscava, assim, eu sempre fui um cara muito racional. Eu sempre quis enxergar as coisas por uma ótica muito racional. Eu pensei, se eu não aproveitar aqui, eu vou perder oportunidades, eu vou perder uma noite, e eu não quero deitar minha cabeça no travesseiro e pensar, podia ter feito alguma coisa a mais lá e tal. E foi nesse momento, ou em algum momento próximo a esse, que eu vi uma garota me olhando. O nome dela era Anair. Eu nunca vou me esquecer. Anair. Eu vi ela me olhando e eu falei, cara, isso é um indicador de interesse. Mas você já tinha uma percepção natural, né? Sim, eu tinha um pouco. Porque tem homens que não têm essa percepção da troca de olhar. Exato. Chegam antes da hora, né? Mas Exatamente. Enfim, continua essa história que a gente vai falar melhor sobre isso depois. Então aí eu percebi ela me olhando, eu falei, eu tenho que me aproximar dela e puxar um assunto. Mas eu também não tinha o que eu tenho hoje, por exemplo, que é um vasto leque de opções de como puxar assunto, de como iniciar conversa, porque hoje eu tenho, além do conteúdo que eu adquiri prático depois, né? Vivência também, né? E também o conteúdo teórico. Então, eu fui puxar assunto com ela, não me recordo que assunto que eu fui puxar com ela, mas ali era uma situação que ela estava totalmente receptiva à minha abordagem, porque ela estava me olhando. E aí, nisso, eu estava conversando com ela, brincando com ela, e eu vi que ela queria ficar comigo, mas eu também não sabia como partir pro beijo. E eu comecei a ficar sem assunto. E começou a passar o tempo. E eu falei, cara, daqui a pouco eu vou perder oportunidades, eu não tenho mais assuntos. E aí aconteceu uma coisa que pra mim foi muito marcante. Ela tava usando um brinco, que era um brinco muito característico que eles vendem lá em Porto Seguro, que é um brinco que é uma pena. Era muito comum na época, antigamente, esse brinco. E era um brinco que os vendedores ambulantes, eles vendiam na praia muito. E os vendedores ambulantes lá de Porto Seguro, eles são bem insistentes, assim, eles querem te oferecer a todo custo. E aí eu olhei pro brinco dela e eu pensei, opa, mais um assunto pelo menos eu tenho. E aí eu falei assim, e agora que eu percebi uma coisa em você. Você foi convencida pelo vendedor ambulante, porque eu vi que eles estavam vendendo esse brinco lá na praia. E quando eu falei esse brinco, eu coloquei a mão na orelha dela, assim, suavemente. E quando eu fiz esse gesto, ela fechou os olhos e preparou para o beijo. E aí eu falei, é agora, é o momento. E nesse momento eu entendi a importância do toque.
De você, quando você estiver conversando, você pega, você faz um toque, você tenta uma aproximação. Se a garota permite, ótimo, você pode avançar. Se ela tirar Se a mão, ela tirar, já... opa, isso é um sinal negativo. Você tem que continuar a conversa e perceber se há outro sinal receptivo adiante. Então, nesse momento eu percebi que ela estava pronta pro beijo. Eu parti pro beijo e aí a gente ficou e pá, foi sensacional. Foi um sentimento de conquista muito grande, porque pela primeira vez eu tava sozinho numa balada com pessoas mais velhas e eu consegui ter sucesso. Então eu me senti muito confiante. Eu voltei pra Florianópolis e depois daquilo eu consegui ficar com outras garotas em festas que eu ia, usando basicamente as mesmas estratégias. Eu fui adaptando essas estratégias e eu fui aprendendo. Então eu considero que essa foi a conquista mais importante que eu tive na minha fase de jovem, assim. Ela tinha quantos anos? Ela era mais velha? Ela era um pouco mais velha. Se eu não me engano, ela tinha 17 anos, assim, mais ou menos. Nossa. E eu tinha entre 15... E você gostava de compartilhar essas experiências com seus amigos? Você falava de uma maneira, assim, se sentindo orgulhoso? Ou como é que era? Porque, pô, devia ser assim pra um moleque de 15 anos, né? Ou ficou com a mina lá de 17. Devia dar um orgulhinho, assim, dá um né? orgulho, Tipo... dá um sentimento bom, assim, né? Porque é o sentimento de conquista. Eu sempre falo que, assim, os relacionamentos, assim... Até vou parafrasear aqui. Tem um filósofo... dos anos 90, que ele fala que tudo na vida está relacionado ao sexo, menos o sexo, porque o sexo está relacionado ao poder. Então, queira ou não, quando um homem, ou até mesmo uma mulher, ele conquista aquilo que ele quer, é um sentimento bom, sabe? É um sentimento de poder, não um poder sobre a outra pessoa, não é isso. É um sentimento de conquista mesmo, assim, sabe? Então, eu acho eu sou capaz, né? Eu consigo, eu sou capaz. Mesma coisa quando um atleta consegue atingir uma marca histórica, um recorde, alguma coisa assim, ou um empreendedor consegue atingir os seus resultados financeiros, eu acho que tudo isso tá meio associado, assim, um sentimento de conquista, né? Então, sem dúvida, eu jovem lá, tava bem confiante, e aí comecei a ensinar os meus amigos, assim, e aí, a partir daí, comecei esse negócio.